mais cumprimentar a professora Marlene Matos e a professora Margarida Santos e agradecer a vossa disponibilidade e até o sacrifício, digamos assim, da viagem longa que fizeram até aqui. Mas nós estamos aqui num grupo de trabalho cuja a temática é perceber as necessidades de proteção da criança, dos seus direitos enquanto vítimas de abusos sexuais e perceber se há algumas melhorias legislativas ou outros enquadramentos possam ser feitos e que nós possamos dar no nosso contributo enquanto parlamentares e, portanto, precisamos de ouvir as entidades que lidam com crianças e a vossa, que foi a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai ser ouvida. Percebemos que a vossa temática também é mais a pobreza e a erradicação da pobreza e a exclusão social e a proteção também dos direitos das crianças nestes contextos e, portanto, parece-me que terão alguns contributos valiosos a deixar-nos aqui hoje e, portanto, deixo antecipadamente o meu agradecimento e explicar-vos a metodologia da audição para perceberem. Portanto, irá fazer uma pequena apresentação o grupo que criou a vossa audição. De seguida terão 10 minutos para colocar, dar os vossos contributos e fazer a vossa apresentação nos moldes que entenderem. E de seguida segue-se uma ronda por todos os grupos presentes parlamentares que irão questionar ou pedir alguns esclarecimentos e finalizemos com mais 10 minutos que serão dados para depois responderem ou fazerem algumas considerações que entenderem pertinentes. Portanto, eu vou desde já dar a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS, para fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento todos os presentes, mas muito particularmente a Sra. Doutora Marlene Matos e a Sra. Doutora Margarida Santos. Começarei por dizer que achamos que era muito pertinente ouvir o vosso laboratório colaborativo, porque adota uma perspectiva integrada que nos parece que é fundamental para darmos novos passos na proteção de crianças vítimas de crimes, nomeadamente crianças vítimas de crimes contra a autodeterminação sexual de menores, mas não só. Na verdade, enfim, todos sabemos que foi a divulgação do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças no âmbito da Igreja Católica que, de alguma forma, deu um impulso a esta nova discussão, mas nós estamos empenhados há muito tempo na procura de respostas que evitem a vitimização, em primeira linha, respostas preventivas, e depois respostas que, no âmbito da repressão, evitem que as crianças sejam vitimizadas durante tempo muito prolongado. E é, sobretudo, nesses dois âmbitos, nesses dois domínios, que estamos à procura de respostas e que pedimos a colaboração do vosso laboratório. Aliás, não deixa de ser relevante que a delegação seja composta por uma psicóloga e por uma jurista, o que já indicia essa vocação para a procura de soluções integradas. Portanto, o nosso objetivo é ouvir-vos sobre medidas que acham que devem ser implementadas, por um lado, para evitar a vitimização de crianças no âmbito dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, por outro lado, para garantir que, quando acontece, seja descoberto o mais depressa possível, e nós estamos a estudar, entre outras coisas, o alargamento das hipóteses de denúncia obrigatória. Eram estas, sobretudo, as questões que queria deixar. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra às suas professoras. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Começamos por agradecer o convite e a oportunidade de partilharmos aqui um pouco da nossa visão interdisciplinar sobre o tema. É de louvar o esforço deste grupo de trabalho e também a metodologia subjacente, nomeadamente neste auscultar de principais entidades, procurando aqui obter uma visão holística e aprofundada. Se nos permitirem, gostávamos de dar aqui dois apontamentos breves. Por um lado, sobre a posição institucional do COLAB, relativamente a este relatório da Comissão Independente, e por outro lado, um pouco também da missão do ProChild e algumas das suas iniciativas. Relativamente a este relatório, de facto, ele é um marco de veras importante por diversos motivos. Ajudou a colocar no centro da agenda em Portugal justamente a voz das vítimas através de testemunhos, evidenciando a especial vulnerabilidade das crianças à violência sexual nos seus contextos de vida mais proximais,
auxiliou na desocultação, conferindo visibilidade a uma faceta destes fenómenos criminais, permitiu alargar o âmbito de análise, aliando-se a iniciativas, tal como este grupo de trabalho, pretendem desenhar políticas, ajustar o quadro normativo e verter em ações concretas direcionadas ao amplo espectro da violência sexual contra crianças e à diversidade de contextos de desproteção, nomeadamente na família, no espaço público e no ciberespaço. Deu passos para captar parte da sua dimensão, conforme as instâncias internacionais têm vindo a alertar-nos, entre as quais o Conselho da Europa, sensibilizou a opinião pública e acelerou a necessidade de se repensar a proteção e a intervenção junto às vítimas e, nesse sentido, orienta-nos a todos para a ação. Passando agora brevemente para a missão do ProChild, só aqui algumas notas. De facto, o ProChild Collab é uma associação privada sem fins lucrativos, reconhecido como laboratório colaborativo desde novembro de 2018 e tem assumido a missão de combater a pobreza e a exclusão social na infância e por isso tem vindo a trabalhar com diversas entidades, vinculando académicos e profissionais no terreno para promover o bem-estar das crianças e para contribuir para políticas públicas baseadas em evidência científica na defesa dos seus direitos, numa visão sempre interdisciplinar e holística. Recentemente avançou com a iniciativa do Pacto para a Infância, que nos convoca aqui a assumir a prioridade à infância através de medidas ativas de política pública e em ações concretas capazes de garantir no presente uma infância feliz, numa sociedade coesa e harmoniosa. A prevenção e a proteção contra todas as formas de discriminação e de violência contra a criança é um dos eixos de ação prioritária no qual nos inserimos aqui do ProChild e tem defendido e participado na qualificação e capacitação das medidas, serviços, respostas às famílias e crianças. Tem defendido, por exemplo, o alargamento da medida de acolhimento familiar, a inclusão de crianças com necessidades especiais, a integração e apoio às crianças migrantes, refugiadas e de minorias étnicas e o acompanhamento social de proximidade nas famílias, implicando sempre processos de coordenação intergovernamental e um forte envolvimento dos municípios, isto numa perspectiva de descentralização. E feito este enquadramento, gostávamos aqui de partilhar a nossa intervenção que organizamos em 3 grandes tópicos: prevenção, proteção e reparação, esperando contribuir para eventuais alterações legislativas, isto numa matéria onde se pretende, sobretudo, também estabilidade legislativa. E o primeiro eixo que vou passar aqui à doutora Marlene é sobretudo focado na prevenção. Então, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tendo em conta que o nosso primeiro eixo de análise em relação às necessidades ao nível da prevenção e da repressão é o eixo da prevenção, entendemos no ProChild que o mais importante era esclarecer desde logo o que é que nos informam os dados e o que é que dizem nos estudos ao nível da prevenção. Portanto, o abuso sexual hoje em dia, consensualmente, em termos científicos, é considerado um problema de saúde pública com consequências negativas fáceis de imaginar para as vítimas, para as famílias e para toda a sociedade. A OMS mostra que 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 13 homens reportaram ter sido vítimas de abuso sexual até aos 17 anos de idade. Recentemente, a Unicef estimou, na ausência de dados estatísticos sobre o fenómeno no nosso país, que a possibilidade será de 140 mil crianças que possam estar a ser vítimas de abuso sexual, causando elevada preocupação pública, política e também científica. Em Portugal, nosso país em concreto, no último ano foram registados 1.373 crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. Se analisarmos o relatório anual de segurança interna, vemos que, de 2022, que, a propósito destes crimes, a maioria das detenções teve por base justamente o crime de abuso sexual, seguido do crime de violação, que também tem registrando um crescendo, e também o crime de pornografia de menores. Relativamente aos inquéritos iniciados, sabemos que as tipologias que registram uma maior percentagem de vítimas são o abuso sexual de menores, uma percentagem próxima dos 40%, a violação, de seguida, e também a pornografia de menores, uma prevalência de 15%. E especificamente sobre o crime de abuso sexual de menores, sabemos que relativamente às vítimas predomina o escalão etário entre os 8 e os 13 anos. Prevalece também a relação familiar, em cerca de 53% das denúncias, enquanto relacionamento entre vítima e agressor predominante. Sabemos, porém, que o abuso sexual pode ocorrer em inúmeros espaços físicos de socialização da criança, que vão desde as famílias, as instituições, os ambientes recreativos,
mas também os espaços digitais. E queríamos dar aqui particular nota em relação a isto. O abuso sexual de menores em contexto digital tornou-se uma questão preocupante a nível mundial, com dados irrefutáveis que mostram que a modalidade do aliciamento online, em termos criminais, é altamente preocupante. Em 2019, houve 17 milhões de denúncias a nível mundial sobre os crimes de aliciamento online e 725 mil denúncias na União Europeia. Em Portugal, se quisermos encontrar os dados de Portugal, no Centro de Internet Segura, encontramos dados relativamente a 2022 que dizem que foram recebidas 611 denúncias relativas a abusos sexuais de menores sinalizadas à linha Internet Segura. Este número representa provavelmente a ponta de um iceberg bastante maior, não é? E que mostra, de certa forma, a subnotificação deste fenómeno do abuso sexual online, que é importante sublinhar aqui. Portanto, o que os estudos também têm dito, neste cenário de números preocupantes, é que a falta de preparação dos profissionais que trabalham diretamente com crianças, não só para identificar, mas também para atuar, nomeadamente também no abuso online, é evidente. E esta lacuna coloca as crianças desde logo em risco. Portanto, a prevenção tem que começar por aí, na capacidade de também os adultos que trabalham nestes ambientes poderem sinalizar as vítimas precocemente e proporcionar um apoio adequado ao nível da denúncia e da recuperação e, sobretudo, da prevenção de novos casos, no sentido de reprimir quem executa este tipo de comportamentos. Em suma, neste primeiro eixo, entendemos que a recomendação principal é investir-se na sensibilização ao nível da literacia sobre os direitos, a educação sexual, mas também a segurança online e os perigos do ambiente digital, nomeadamente para o aliciamento online, que é muito evidente. É preciso investir-se na sensibilização não só de crianças e jovens, mas também de pais e cuidadores que permitam também prevenir e, sobretudo, identificar o risco associado ao abuso sexual e avançar com alguns programas educativos para diferentes faixas etárias, desde o pré-escolar até etapas mais da adolescência, baseados em informação científica, que é a nota também do ProChild aqui, é com evidência científica, proporcionar programas que informem sobre as formas e os riscos associados à violência online e que permitam às crianças encontrar ajuda direta. No segundo eixo da prevenção, era importante apostar na formação profissional, porquê? Porque entendemos, em primeiro lugar, que nos currículos académicos, desde a origem, nomeadamente na área do ensino, deveria haver, nestas áreas da educação, da enfermagem, da medicina, do serviço social, da psicologia e do direito, nos currículos académicos, uma preocupação em nomear estes fenómenos como sendo da agenda destes profissionais também. Para além disso, a capacitação deve ser destes profissionais que atuam junto de crianças, deve ser também ao longo da sua vida ativa, enquanto professores, psicólogos, enfim, devia ser de caráter obrigatório esta capacitação contínua e específica. E também deveríamos, ao nível do sistema judiciário, mas também ao nível dos OPCs, reforçar o recrutamento de especialistas nestes abusos online, que também é algo que nos parece particularmente importante. Passaria a palavra à minha colega. E avançando agora para o nosso segundo ponto, seria a proteção. Gostávamos de destacar aqui 2 ou 3 ideias, desde logo a realização de estudos científicos para conhecer o fenómeno, já que isso falou muito, de forma a mensurarmos a criminalidade e a vitimação, nomeadamente através de inquéritos de vitimação, para se desocultar novos fenómenos criminais e a sua dimensão, quer no mundo online, quer offline. Mas, eventualmente, seria mais adequado avançarmos não para um inquérito de vitimação específico para estas matérias, mas para um inquérito de vitimação em geral, para enfrentar a problemática da reduzida taxa de denúncia também nestes crimes. E só depois, no momento posterior, estudos focados nas diferentes tipologias de violência sexual, incluindo aqui todos os tipos contra a liberdade e a autodeterminação sexual, para de facto determinar a sua prevalência, identificar meios utilizados, por exemplo, plataformas tecnológicas, caracterizar o perfil das vítimas, dos agressores, o papel dos observadores, analisar fatores de risco, de proteção, avaliar o impacto físico, psicológico, social, etc. E também estudos focados no conhecimento, na percepção, nas necessidades de formação e práticas dos intervenientes em matérias de infância e juventude, desde logo professores, médicos, psicólogos, criminólogos, órgãos de polícia criminal, etc. Também o reforço em estudos internacionais, colaborando com outras organizações. E no contexto das alterações legislativas, também nos parece, creio que tem sido aqui consensual, esta ideia de se avançar no momento mais curto, de ser uma intervenção mais cirúrgica, de forma a que permita que haja um estudo mais aprofundado de outras matérias. E parece ser de concordar também, isto pensando nesta denúncia, nesta reflexão mais aprofundada sobre o eventual alargamento do dever de denúncia obrigatório,
para o ProChild é claro que a melhoria dos mecanismos de denúncia através de canais facilitados deve ocorrer, portanto, linhas para crianças, implementar sistemas mais acessíveis e intuitivos para que as crianças e testemunhas possam denunciar suspeitas de ilícitos contra a liberdade e a autodeterminação sexual. De facto, já temos bons exemplos, por exemplo, a linha SOS Crianças, é importante perceber se é preciso, porventura, garantir que possuem meios, mais visibilidade, perceber que linhas existem, efetivamente, além da, por exemplo, a linha internet segura também, engrossar estes canais e dar-lhe visibilidade. Por exemplo, o relatório sobre os direitos das vítimas e serviços de proteção, denúncia e apoio da Agência dos Direitos Fundamentais, de 2023, alerta de facto para o desenvolvimento de estruturas diferentes para facilitar a denúncia em geral, nomeadamente recorrendo a terceiros. De facto, nesta criminalidade que estamos aqui a discutir, todos sabemos que, face até aos dados do RASI, que a criminalidade denunciada ocorre sobretudo em meios familiares e que há barreiras aqui adicionais no reconhecimento e na denúncia, portanto, sem o ProChild ter uma reflexão acerca desta concreta posição quanto ao alargamento do prazo de prescrição, somos sensíveis a esta questão e, portanto, desde que haja aqui um estudo científico apoiado, portanto, não nos podemos propriamente pronunciar em momentos concretos, mas esta ideia da sugestão do relatório da Comissão Independente, que tem merecido amplo consenso aqui no Parlamento também, parece ser aqui uma solução equilibrada que pode merecer uma reflexão a partir dela, digamos assim, isto sem descurar, de facto, os fundamentos deste Instituto que não podemos obliterar. De uma forma mais abrangente e não pensando especificamente nestas vítimas específicas, mas nas vítimas especialmente vulneráveis, um tema que também temos trabalhado aqui em conjunto das vítimas especialmente vulneráveis tem que ver com a própria atribuição do estatuto e a sua concretização ao longo do processo, porque olhando para a diretiva da vítima, por exemplo, o artigo 22, ela vai muito mais além do que o próprio nosso estatuto no artigo 20, portanto, o nosso estatuto fala após a avaliação individual da vítima, mas de facto não temos uma concretização objetiva quanto à realização da atribuição deste estatuto. A diretiva também nos fala que é necessário assegurar que a avaliação seja atualizada ao longo de todo o processo e, portanto, na prática também não está a acontecer. Portanto, esta atribuição e a concretização do estatuto merece depois um trabalho adicional de reflexão. Também pensamos que o regime das declarações para a memória futura, que depois a doutora Marlene vai falar aqui sobre as questões associadas à vitimação, às difíceis questões, mas pensando em alterações legislativas, talvez este artigo 271, número 8 do Código de Processo Penal, deveria ter uma redação semelhante à do artigo 24 do Estatuto da Vítima, de forma que a audição em audiência de discussão e julgamento apenas ocorra se absolutamente indispensável. Conhecemos o princípio da mediação e a sua importância, mas parece que esta redação está mais feliz no artigo 24. Também o registro em áudio e gravação deve ser uma prioridade legislativa, portanto não o ou, mas deve existir sempre para que esta audição futura não ocorra. Estamos a ficar sem tempo. Já ultrapassaram em 4 minutos. Se calhar deixamos questões... Como alguns grupos não estão presentes e não esgotou o tempo, eu dei aqui algum tempo. Agradecia que sintetizassem agora, pois terão mais 10 minutos no fim para aquilo que eventualmente não conseguirem dizer neste primeiro momento. Obrigada. Só para terminar, então, nós gostávamos de reiterar aqui que quando há uma suspeita de abuso sexual, há uma abordagem que é urgente no sistema judiciário, que é uma justiça cada vez mais informada pelo trauma e cada vez mais sensível àquilo que são os atores, crianças e adolescentes. Esta abordagem inovadora tem em consideração o impacto do trauma nas vítimas. Nem todas as vítimas têm teste pós-traumático, mas um conjunto significativo de vítimas de abuso sexual registra esse diagnóstico e, portanto, nós precisamos de uma abordagem que implica, no sistema judiciário, reconhecer que o trauma pode afetar a saúde mental e emocional do bem-estar das pessoas envolvidas nestes processos, crianças e cuidadores. É preciso um modelo que aborde as questões junto da vítima de uma forma sensível, que adapte os procedimentos judiciais, minimizando a revitimação e a retraumatização. O modelo Barnahus, que é um modelo que tem sido, que em português é designado como modelo Casa das Crianças, é um excelente exemplo de um modelo que protagoniza aquilo que nós também protagonizamos no ProChild.
Ou seja, ele traz soluções para os problemas, muitos dos problemas que nós estamos a identificar atualmente na intervenção com vítimas em Portugal, neste conjunto específico. Portanto, é um modelo que traz para o centro, é um paradigma que traz para o centro a vítima, portanto, a vítima que é o ator principal, e trata-se de um centro em que profissionais especializados de diferentes disciplinas, de um conjunto de serviços, estão ao dispor das vítimas. Portanto, trata-se de um centro amigo das crianças, onde o conjunto de profissionais coopera, avalia e decide qual deve ser o melhor acompanhamento a oferecer à criança. Este modelo, para além de protagonizado por várias entidades internacionais, já está estudado do ponto de vista da sua evidência empírica, já existe desde 2013 e, portanto, nós já temos avaliações positivas e evidências empíricas produzidas que nos dão a confiança de que este pode ser um modelo para o qual nós possamos vir a trabalhar, porque está claramente assente em boas práticas enumeradas por toda a literatura científica sobre o que deve ser feito junto de uma vítima de abuso sexual. Só para dizer que, enquanto não tivermos esse modelo, nós precisamos de melhorar o que temos. E melhorar o que temos significa reduzir o hiato temporal entre a denúncia e a investigação, todo o procedimento, a qualificação. Nós temos neste momento, nas equipas multidisciplinares de apoio ao Tribunal, nas declarações para a memória futura, no INML, profissionais que precisam de qualificação para lidar com os tipos de abuso que hoje em dia são denunciados. Precisávamos de uma bolsa de profissionais com o perfil certo para fazer este trabalho. O próprio procedimento de tomada de declarações para a memória futura precisa de melhorias. As salas de inquirição das vítimas não são todas iguais em todos os tribunais. Nós temos observado e participado nestes procedimentos e era importante que todos fossem alvo de uma gravação audiovisual, que nem sempre acontece. Por outro lado, ao nível da peritagem da vítima de abuso sexual, que ela é feita em todos os casos, nós precisamos de protocolos uniformes. Eles não estão a ser uniformemente aplicados. E, finalmente, se todos trabalharmos de uma maneira interdisciplinar, vamos poupar um modelo, a relação custo-benefício é enorme, porque muitas vezes no abuso sexual todos tentam trabalhar muito bem, mas individualmente, e isto duplica procedimentos sem necessidade e, inconscientemente, produz a revitimação e a retraumatização dos atores, que são as crianças. Era sobre tudo isto. Muito obrigada. Daria agora novamente a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos para alguma questão que queira colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu agradeço os contributos que foram muitos trazidos pela Sra. Doutora Marlene Matos e pela Sra. Doutora Margarida Santos. Nós partilhamos a ideia de que não se deve legislar à flor da pele e, portanto, também achamos que a estabilidade legislativa é um valor em si mesmo. De qualquer maneira, achamos que podemos melhorar as respostas a dar às crianças vítimas de crimes, nomeadamente crimes de abusos sexuais, e que as alterações não têm de ser, sobretudo, no âmbito penal. E, portanto, estamos muito entusiasmados e interessados com o estudo desse modelo nórdico da Casa das Crianças e estamos a tentar perceber como é que, concretamente, ele pode ser implementado, sendo certo que a senhora doutora Marlene Matos fez uma afirmação que é muito desafiante, quando disse que a vítima deve ser o ator principal. Eu não tenho dúvidas de que a vítima deve ser o ator principal no âmbito das respostas terapêuticas ou assistenciais, mas no processo penal nós temos um ator principal que é o arguido, porque no final do processo penal o que está em causa é saber se ele vai ser ou não condenado a uma pena de prisão. E, portanto, nós precisamos de encontrar soluções que sejam ao mesmo tempo garantísticas para a vítima, mas que não permitam condenações sem respeito pelo princípio do contraditório. E esse é o problema principal nas declarações para a memória futura. E, portanto, eu gostava de ouvir a senhora doutora Marlene Matos e a senhora doutora Margarida Santos especificamente sobre esta questão. Ou seja, como é que essas casas das crianças que procuram respostas integradas, porque em vez de ser a criança a ir a muitos serviços, são os serviços que vão até à criança, incluindo a justiça penal, como é que é possível garantir nessas casas das crianças as várias respostas, permitindo ao mesmo tempo que depois, no processo penal, o arguido exerça o seu direito de defesa, sendo respeitado o princípio do contraditório. Estamos a estudar esse modelo, ele é expressamente mencionado no artigo 9A da proposta diretiva Proteção de Direitos das Vítimas, que altera a Diretiva 2012, portanto estamos a estudar esse modelo nórdico e ficamos muito gratos por todos os contributos que sobre ele nos puderem fazer chegar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Também eu saúdo a professora Marlene Matos e a professora Margarida Santos e a ProChild, naturalmente, por aquele que tem sido o trabalho que desenvolve, com uma nota que também é bom termos alguém que vem de uma outra região do país e acaba por ter a noção e o conhecimento de outras realidades, até geográficas, que isso só nos vem enriquecer neste debate, que é um debate que a todos congrega, até pela sua importância e transversalidade, para o qual fomos despertados definitivamente, que ainda não estava para esta realidade, através do relatório relativo à questão dos abusos sexuais na Igreja. Obviamente que, e disseram aqui uma coisa que eu parece-me que é muito importante, que tem a ver com a criança protagonista, mas também, como dizia a Sra. Deputada Cláudia Santos, a criança tem que ser protagonista num determinado momento e tem que ser a menor das protagonistas no segundo momento. E era precisamente por aqui que eu depois gostava também de colocar algumas questões. É fundamental que combatamos a vitimização e a revitimização, e a vitimização secundária, porque a criança, de facto, que é sujeita a um processo de abuso sexual, vê todo o seu futuro, em termos de desenvolvimento sã e mental e da doença, da saúde mental, pode vir a ser comprometido e, neste momento, deve ser claramente a protagonista naquela que é a ação que temos para com esta vítima, que é a interação com ela, a forma como a recebemos logo no primeiro momento do conhecimento do abuso. E, portanto, esse é um dos momentos em que, de facto, nos parece que a criança tem que ser a absoluta protagonista, e este relatório acabou por também trazê-la para a centralidade da problemática, e nessa parte é realmente fundamental, mas temos de pensar no segundo momento. E também temos de pensar no segundo momento porque, tão importante como termos aqui a vítima protegida, é termos um julgamento justo, quer para a vítima, quer para o alegado abusador. Que num Estado de Direito nós nunca podemos prescindir de ambos os pilares e do equilíbrio entre estes dois pilares, sob pena de estarmos a violar os direitos fundamentais, quer de um, quer do outro, consoante seja a questão. De facto, as declarações para a memória futura, que já existem em casos excepcionais, colocam-nos enormíssimos desafios para o resultado final num processo de crime, porque nunca podemos desligar-nos que tudo isto, quando temos a notícia de um crime, público no caso, quando estamos a falar de nós, público, mas esta notícia do crime vem fazer com que se inicie um procedimento criminal. E a partir daí temos de pensar nos direitos, liberdades e garantias. E como é que nós podemos conciliar aqui ambos os direitos para que, por um lado, a criança obtenha justiça e o abusador seja condenado de forma justa? E gostava que nos desse, porque isto é uma enormíssima preocupação que temos de ter neste equilíbrio de não nos esquecermos de nenhum dos lados da equação, sempre naturalmente com uma preponderância daquela que é a abordagem com a vítima, mas não no foro criminal, e sim naquele que é o foro pessoal, humano e da interação e até dos serviços que recebem, daquela que possa ser a terapia que venha a necessitar mais tarde, esta abordagem que há interdisciplinar e holística para que esta vítima amanhã seja um adulto cujos traumas dos momentos que viveu sejam minimizados, pelo menos, porque eles nunca são apagados, obviamente, mas pelo menos já que uma minimização destes efeitos, nomeadamente para evitarmos os stresses pós-traumáticos tão vulgares neste tipo de casos e com que nos deparamos tantas vezes. Isso ficou bem para diante até agora, neste inquérito levado a cabo pela Comissão Independente da Igreja, que temos pessoas com 50 anos e que ainda vivem profundamente este stress pós-traumático do que lhes sucedeu na infância, num tempo que nem sequer podiam denunciar. E, portanto, aqui também é uma das preocupações. Relativamente, esta é a grande questão que também gostava, e depois, quanto aos estudos. Falarmos aqui da necessidade de vários inquéritos, de vários estudos. O PSD tem vindo a defender no que tem a ver com vários tipos de criminalidade, violência, quer da violência doméstica, nas suas várias acessões, contra jovens, contra crianças, no namoro, contra idosos, que haja aqui também estudo dos vários tipos e das várias faixas de população que estão a ser afetadas, como é que nós poderíamos encontrar aqui uma solução para adaptar esta realidade, no fundo, estes inquéritos, para este tipo de criminalidade.
quer naquela nos abusos menores, na violação, quer no aliciamento online, que é algo que nós temos legislado sobre isso e que é uma enormíssima preocupação, o crime online que está fora de controlo, nomeadamente quando temos muitas vezes IPs a virem de lugares do mundo onde não sabemos, não conseguimos sequer rastrear. Portanto, se conseguiam ajudar-nos também para que nós possamos criar instrumentos legislativos, para além desta questão do alargamento dos prazos, porque nisso há um grande consenso na Assembleia. Portanto, mas para darmos passos à frente neste caminho que todos nós temos que fazer para que esta realidade dos abusos seja efetivamente combatida, não só na Igreja, mas onde ela acontece e que é especialmente, infelizmente, no seio das famílias, e temos de ter aqui um papel para que não tenhamos crianças, como agora vimos, que são adultos de 50 anos, a viver os seus traumas profundíssimos com mais de 30 anos e sem conseguirem ter acesso à justiça. Muito obrigada ainda, porque eu acredito que nos vão ajudar a esclarecer e a dar apoios fundamentais para esta problemática. Muito obrigada. Muito obrigada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a professora Marlene Matos e a professora Margarida Santos. Congratular pelo trabalho que a ProChild tem feito no assegurar e na proteção dos direitos das crianças e agradecer aquela que foi a vossa intervenção inicial e também agradecer aqueles que são os contributos que estão a trazer a este grupo de trabalho, porque tenho a certeza que serão muito bem empregues num texto comum que visa precisamente reforçar os direitos das crianças e assegurar a defesa das mesmas contra este crime hediondo. Eu começaria por dar nota de uma audição que este grupo de trabalho realizou no passado mês de junho à APAV, na qual a doutora Carla Ferreira mencionou que existia um aumento do número de casos de violência e referiu dados que, sinceramente, eu considero que são bastante preocupantes, alarmantes e que nos dizem muito acerca do que temos para fazer, o muito que temos para fazer ainda enquanto sociedade e para refletirmos também sobre aquilo que nós não podemos tolerar enquanto sociedade. E a Iniciativa Liberal tem feito esta reflexão, este trabalho. Temos falado sobre os direitos das crianças e, inclusivamente, temos apresentado alguns projetos que vão em linha que vão um pouco em linha com aquilo que falaram na vossa intervenção inicial. Já noutras audições, mas também hoje falaram da importância dos dados e da realização de estudos e inquéritos. E eu gostaria de saber qual é a importância concreta de existirem dados sobre esta matéria e o que é que acham sobre a inexistência de inquéritos sobre isto. Por isso mesmo, e conscientes disso, e alertados também na audição que fizemos à Comissão para o Estudo dos Abusos Sexuais, a doutora Ana Nunes de Almeida alertou-nos precisamente para a importância da realização deste inquérito e nós temos um projeto precisamente para que se avance para a realização deste inquérito, porque parece-nos bastante chocante alguns dos exemplos que estudos realizados noutros países, como por exemplo França, nos relatam de que, por exemplo, 1 em cada 5 crianças é vítima de abuso de violência sexual na Europa e, ao que tudo indica, poderemos ter números muito semelhantes em Portugal. Por outro lado, e relativamente aos prazos de prescrição, eu sei que não queriam detalhar nem dar uma orientação relativamente a este tema. Pegamos naquela que foi a recomendação da Comissão Independente, fomos um bocadinho mais longe, uma vez que tinha sido sugerido que o prazo de prescrição fosse estabelecido nos 35 anos e a Iniciativa Liberal apresentou um projeto para que o prazo de prescrição fosse fixado nos 40 anos, precisamente por se tratar de um fenómeno em que a maioria dos denunciantes são homens, também pelo facto de atualmente os dados nos dizerem que os jovens saem, e os adultos saem cada vez mais tarde de casa dos pais e tendo em conta que existe uma dependência emocional e financeira e se tratam de crimes que muitas vezes são cometidos no seio familiar, parece-nos que
um prazo mais alargado poderia beneficiar à denúncia. Eu queria perguntar o que é que vocês acham deste alargamento em concreto. Por fim, também queria referir a criação do provedor da criança. A Iniciativa Liberal apresentou um projeto que foi chumbado na sessão legislativa anterior. É uma matéria que tem sido várias vezes mencionada por instâncias internacionais. Instâncias essas têm apelado a Portugal para que se crie uma entidade que seja autónoma e que possa se dedicar à promoção e à proteção dos direitos das crianças, e perguntar o que é que acham desta figura, qual é que seria o modelo que vocês sugeririam para esta figura. E gostaria também de vos ouvir, à semelhança que foi anteriormente perguntado, relativamente mais sobre o modelo da Casa das Crianças, e também concretizar um bocadinho melhor aquela que seria a vossa visão sobre as alterações a fazer à Declaração da Memória Futura. Obrigada. Muito obrigada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Alma Rivera. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar a doutora Marlene Matos e a doutora Margarida Santos da ProChild e agradecer os contributos que já nos trouxeram, apesar da primeira intervenção já não a ter apanhado desde o início. Trouxeram aqui alguns elementos que eu acho que devemos utilizar para o nosso trabalho deste grupo de trabalho e, eventualmente, do que seguir do ponto de vista legislativo. Sendo que também entendemos que esta não é uma questão imediatamente ou meramente legislativa, ou seja, que exige muito para além disso e que talvez esta expressão não seja particularmente feliz, mas essa é a parte mais fácil, digamos assim, porque depois há alterações estruturais do ponto de vista da cultura organizacional, do ponto de vista dos meios disponíveis, do ponto de vista até do papel que a infância e os direitos das crianças têm na nossa sociedade e na forma como nos organizamos. E temos dito isto também associado a uma ideia de que esta situação particular dos abusos sexuais de menores tem-nos fazer pensar de que forma é que nós estamos a proteger as crianças e a dar condições de desenvolver pessoas felizes e com as possibilidades todas abertas. E talvez a forma como as sociedades têm desenvolvido tenha esquecido isso, apesar de termos dado passos enormíssimos, se tivermos em conta que a criança era considerada quase uma propriedade há poucos anos, não é? E, portanto, a criança sujeito de direitos é, digamos assim, uma inovação do ponto de vista do plano das ideias e, portanto, também isso leva o seu tempo, mas não sei se estamos a aprofundar as possibilidades que uma visão integrada dos direitos das crianças, da forma como a parentalidade deve ser encarada, das necessidades das crianças, se isso está inteiramente na ordem do dia, julgo que não, julgo que tem que ser uma prioridade nacional termos crianças felizes, em primeira instância. Posto isto, num segundo patamar, que é um patamar de abuso, que é um patamar de violência, entendemos também que essa ideia da literacia, da sensibilização, da capacidade de detectar, mas também de saber como agir, de ter também confiança, digamos assim, na justiça, isso também tem que ser trabalhado coletivamente. Deve ser trabalhado, como bem disseram, com vários profissionais, e não são só aqueles que mais diretamente trabalham, não são só os psicólogos das escolas, ou seja, é preciso que isto esteja mais alargado e mais disseminado, esta preocupação e esta capacidade de intervir. A educação sexual é muito importante, não só para evitar gravidezes indesejadas e a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, não é? A educação sexual é um elemento de autodefesa, é um elemento de integridade. E, portanto, nós precisamos de capacitar, sim, os pais, a comunidade educativa, as crianças, todos os profissionais, para esta ideia dos limites, do consentimento, da vontade
do próprio e da ideia de que o nosso corpo tem de ser respeitado, tem de ser protegido. E, portanto, isso julgo que seria também um contributo importante se houvesse uma efetiva adaptação aos currículos, claro, como bem disseram, àquilo que é cientificamente possível e desejável que seja transmitido em cada momento, mas quer dizer, há mais do que conhecimento para isso, e que isso fosse introduzido de uma forma mais transversal na educação. Falaram aqui de haver estudos científicos que não fossem, compreendo a ideia, imediatamente focados nesta questão que é, sabemos, particularmente dolorosa, particularmente sensível. Portanto, imagino que um estudo de vitimação e que mensure também a criminalidade, mas de um ponto de vista para as crianças, mas geral, ou seja, que tivesse em conta as diferentes formas de abuso, de negligência, de violência, enfim. Também partilhamos dessa sensibilidade que é possível que seja mais eficaz até para o objetivo que aqui nos traz este grupo de trabalho. Vejo o olhar impaciente da nossa senhora coordenadora com toda a razão e, portanto, vou caminhando para o final desta intervenção e, portanto, perguntava-vos também em que moldes é que deveria ser feito esse estudo, que alargasse a avaliação e o conhecimento não só à Igreja Católica. Isto foi muito importante, este estudo foi extremamente importante, abriu portas, acho eu, até do ponto de vista... abriu a possibilidade de haver um grupo de trabalho sobre esse assunto aqui, só isso já é importante, mas de facto alertou muito, mas é preciso conhecer o fenómeno de um ponto de vista mais geral e poder adaptar, e aí também concordo com o que disseram outras senhoras deputadas, a justiça às crianças, que naturalmente e desejavelmente não está feita à medida das crianças, mas infelizmente às vezes tem de estar adaptada e, portanto, também entendemos que modelos como o Barnahus, etc., são muito importantes e têm que ser promovidos. Muito obrigada. Muito obrigada, deputadas. Daria novamente a palavra às suas professoras para distribuírem os 10 minutos conforme entendessem, que eu agora agradecia que não resbalassem tanto, porque temos outras pessoas para ouvir a seguir, e que, de facto, dividissem o tempo conforme entendessem nas respostas que fossem dar. Muito obrigada. Está bem, muito obrigada pelas questões e que também nos vão permitir deixar aqui alguns pontos que tínhamos trabalhado, sem prejuízo, se quiserem, depois podemos partilhar aqui as nossas notas. Só uma questão relativamente aqui à vítima no centro, porque tem sido aqui uma discussão entre nós muitas vezes, porque a doutora Marlene, da vitimologia, sempre muito centrada nas preocupações da vítima, e, portanto, nunca foi intenção, e é mesmo muito interessante esta perspectiva interdisciplinar, porque é difícil, é um desafio constante e nós temos a oportunidade de trabalhar juntas até em unidades curriculares em que damos as duas e a vantagem é sempre maior. Portanto, sem nunca colocar em causa os objetivos da intervenção penal que todos conhecemos, e nomeadamente a proteção dos direitos fundamentais, isto pensando mais no processo penal, de facto, temos trabalhado muito esta ideia de trazer a vítima concreta e passada, como diz muitas vezes a doutora Cláudia Santos, e que eu cito, trazer a vítima concreta e passada para o debate e não a vítima abstrata à sociedade. E isto leva-nos a estes desafios, estas preocupações todas, nomeadamente no contexto da Declaração para a Memória Futura, que tem sido outro dos nossos desafios e discussões. E passo já a palavra à doutora Marlene, isto só para dizer também relativamente à vítima, que eu creio que os novos documentos internacionais, por exemplo, a Estratégia Europeia dos Direitos das Vítimas, sobre a qual estamos agora a trabalhar na Estratégia Nacional, uma recomendação do Conselho da Europa, uma recomendação do Conselho de Ministros de março de 2023, traz-nos muito esta ideia da vítima concreta, e eu acho que pode ser uma oportunidade também de, sem colocar em causa as finalidades da intervenção penal e a proteção dos direitos do arguido, mas trazermos a vítima no sentido de ela não ser desprotegida nem ser vitimizada, e eu acho que isto é um novo desafio para nós. Também gostava só de deixar um ponto que eu acho que está relacionado muito também com esta da questão das declarações para a memória futura, que já vamos retomar, que é a ideia de que, também muito trabalhada pelo Dr. Rui do Carmo, na qual nos revemos, e ele também é membro do Conselho de Ética do ProChild, tem sublinhado muito a ideia, e saiu agora um artigo esta semana da sua autoria a tratar isto, de que é fundamental perspectivar a intervenção estadual, seja a protetiva
efetiva, a tutelar cível, a penal, onde a criança está envolvida, nomeadamente a questão das responsabilidades parentais, as medidas de proteção e depois a questão criminal, de uma forma mais holística, porque, na verdade, apesar de ter havido já várias normas e até recentes alterações legislativas, estou a pensar, por exemplo, na medida de coação de restrição de exercício das responsabilidades parentais, a norma que está no regime geral do processo tutelar cível, o artigo 5º, número 7, que visa, de facto, evitar estas múltiplas inquirições de cada criança nos diversos procedimentos, não estão a funcionar adequadamente e, por isso, temos que olhar como vamos potenciar esta articulação entre instâncias, porque ela não está a resolver, não está a existir. E, portanto, eu acho que isto é logo um desafio. Não sei se a nível de intervenção legislativa, mas é algo que ele tem trabalhado muito e que o ProChild se revê. Portanto, esta ideia de integrarmos as várias articulações onde a criança percorre. A criança percorre várias instâncias, mas não está a haver articulação entre elas, apesar de haver normas que as promovem. Se calhar passo para falares das declarações a questão. Vou tentar ser muito sintética. Muito obrigada pelas questões, são todas desafiantes. Em primeiro lugar, a preocupação em será que o modelo Barnahus salvaguarda as garantias da defesa e do arguido? A evidência empírica neste momento também dá algumas respostas sobre isso. Uma vez que no modelo Barnahus, toda a entrevista, se for a entrevista forense, a entrevista que é feita, é gravada e pode ser utilizada pelo Tribunal. E, portanto, há ganhos muito significativos. Uma das evidências empíricas que os estudos sobre a eficácia do modelo nos dá é que, atendendo a que a prova é fixada desde o momento inicial da denúncia, a qualidade e a quantidade de informação recolhida a partir da criança tem também maior probabilidade de ser mais precisa e, consequentemente, possa haver mais sucesso na investigação criminal e, consequentemente, contribuir para um desfecho judicial mais justo, a melhor justiça, não é? Portanto, a preocupação em garantir os direitos, eu diria que o modelo procura garantir os direitos da vítima e os direitos do arguido, porque estão todos presentes. Qual é a grande mais-valia? Estão todos presentes dentro do mesmo teto. No abuso sexual, o grande desafio é a prova. É uma prova difícil, desde logo pela vítima, que tem uma idade e uma maturidade que não é de um adulto, desde logo pelas próprias dinâmicas do crime e pela relação que existe entre a vítima e o agressor. Ora, este crime tem especificidades que exigem um tratamento que deve ser diferenciado, especializado. Então, dentro do mesmo teto, sem obrigar a criança a saltar de serviço em serviço, que é o que acontece justamente neste momento, vai a um sítio ao hospital, vai a outro sítio fazer a perícia, vai a outro sítio prestar declarações de memória futura, vai a outro sítio ter o apoio psicológico, é este o circuito real de uma vítima de abuso sexual, no mesmo espaço, único, seguro, com profissionais que são os mesmos desde o início do processo e que não variam ao longo do processo, que são profissionalizados. Isto é, o que é ser profissionalizado? É alguém que percebe qual é o impacto de uma eventual experiência abusiva numa criança. Não é? Isso significa entender porque é que uma criança às vezes hesita no testemunho, não está confiante em falar porque tem medo, tem uma ambiguidade emocional em relação ao arguido, porque pode ser familiar, muitas vezes é familiar, as denúncias mostram isso. É uma criança que às vezes revela embutamento emocional, parece uma criança que está a fazer um relato robotizado. Muitas vezes isso acontece porque ela já fez 7 vezes o mesmo relato, em 7 sítios diferentes. Portanto, nós precisamos ter aqui gente qualificada e especializada para perceber se aquele testemunho é um testemunho credível, isto é, baseado numa experiência efetivamente vivida. E nós só vamos conseguir isso quando tivermos recursos humanos capazes de ajudar a justiça a esclarecer a verdade, que é o intuito de todos aqui, é o esclarecimento da verdade. Eu diria que nós devíamos, então, pensar na questão dos estudos. Nós sabemos muito pouco em Portugal sobre vitimação. O que sabemos é o que está nas estatísticas, é altamente redutor. Há muitos crimes que nós só sabemos mais tarde que já aconteciam porque foram colocados no Código Penal e começou-se a reunir elementos sobre esses crimes. Estou a falar, por exemplo, de crimes de perseguição, que até 2015 não era crime em Portugal. Portanto, nós precisávamos de investigar mais sobre a criminalidade em Portugal, nomeadamente sobre várias dinâmicas que estão ainda muito ocultadas. Precisávamos desse inquérito, mas também precisávamos de avaliar, por exemplo, quais são as crenças dos profissionais sobre... Existe um perfil de uma vítima de abuso sexual? Não existe. Não existe. Existe um perfil de um abuso sexual, um perfil estereotipado? Não existe. Nós temos que ser capazes de ajudar os profissionais a reconhecer e a ter conhecimentos nestas áreas. Sobre o funcionamento da memória, a memória não é falível? É falível. A memória de uma criança também pode ser falível. Depende se foi vítima continuada de um abuso, se foi vítima uma única vez.
Relativamente às questões da doutora Rita, como melhorar as declarações para a memória futura que neste momento estão em clara aplicação. A declaração para a memória futura deve ser feita num espaço adequado para a recolha do testemunho. Isso nem sempre acontece, porque os espaços nem sempre têm a informalidade que seria desejável para ouvir uma criança, nem sempre têm a total confidencialidade e muitas vezes o que acontece é que o técnico especialmente habilitado não está especialmente habilitado. Ou seja, deveria haver um esclarecimento sobre quem é que efetivamente está habilitado a ajudar o senhor juiz a conduzir o procedimento. Porque hoje em dia há técnicos que são chamados e que não estão preparados e não são verdadeira ajuda para a justiça. Portanto, devíamos trabalhar numa especial habilitação dos técnicos para assessorar o sistema judiciário. Sobre o procedimento, a declarações para a memória futura está vista sempre como um procedimento relativamente estático, ou seja, é aquele momento que interessa. Mas nós não podemos olhar este momento de recolher o testemunho da vítima de uma forma desumanizada. Porque a criança, antes de ir a tribunal, tem um momento de pré-entrada no tribunal. Se o técnico especialmente habilitado estiver corretamente formado, ele vai ajudar a criança no pré a preparar-se para fazer um testemunho de qualidade, com o máximo de informação, que é a informação que interessa. Ajudar durante o procedimento e também ajudar depois do procedimento, porque há pais que vão com os filhos ao tribunal prestar declarações para a memória futura e saem de lá completamente destruídos, porque acham que os filhos saem pior. E os pais também precisam que o técnico especialmente habilitado, no final, ou um serviço, possa ajudar estes pais a digerir aquilo que acabou de acontecer também em tribunal, que foi um momento de grande exigência para os filhos, do ponto de vista emocional. Em relação à educação sexual, não podia concordar mais com aquilo que disse. É um fator de integridade. E, portanto, porquê é que esta questão da educação sexual é fundamental? Porque nós, no abuso sexual, temos uma outra dificuldade, que é as vítimas nem sempre se conseguirem reconhecer como vítimas de abuso sexual. Aquilo que o meu padrasto me fez, o meu pai me fez, o meu primo me fez, é abusivo. Se nós não tivermos uma verdadeira educação sexual, as crianças não vão conseguir reconhecer-se como vítimas, logo nunca vão pedir ajuda e logo nunca vai ser investigado aquilo que aconteceu sobre elas e vai-se multiplicar em relação a outras crianças. Portanto, esse é o primeiro ponto. A prevenção, ao nível da educação sexual, permite que os cidadãos portugueses mais facilmente se reconheçam, quando são vítimas destes crimes, atempadamente ou pelo menos mais precocemente. E, por outro lado, é uma forma dela se reconhecer também como um sujeito de direitos. O direito ao seu corpo, o direito a não ser tocado, a perceber o que é um segredo bom e o que é um segredo mau. Há segredos bons que se devem guardar, há segredos que não se devem guardar. E eu chamava aqui a atenção, nós temos avaliado muitas crianças com necessidades educativas especiais e esse grupo tem uma vulnerabilidade extremamente acrescida em relação aos abusos. Alguns estão ao serviço de algumas instituições, em termos de cuidados também, e estes miúdos são ainda mais difíceis de se reconhecerem como vítimas de abuso sexual e, portanto, a educação sexual também tem que ser para estas crianças e muitas vezes descuida-se esse aspecto, não é? E estamos a falar sempre de vítimas numa fase... As outras vítimas, obviamente, são todas muito importantes e também enfrentam alguns desafios, mas estas, na fase desenvolvimental de grande vulnerabilidade, 8, 13 anos, merecem toda a nossa atenção e, portanto, tudo o que nós pudermos fazer em conjunto, não é só nós psicólogos, nós do direito, em conjunto, do ponto de vista do Estado, para salvaguardar os efetivos direitos destas crianças, nunca será excessivo. Por isso era isso o mais importante que eu queria dizer. Muito obrigada. Damos assim por concluída esta audição e reitero os meus agradecimentos pelos vossos contributos, que foram muito válidos e trouxeram-nos aqui interessantíssimos pontos de vista e deixar-vos também um pedido de, se puderem, de algum material que tenham, das notas que nos aqui deixaram, seria interessante para depois fazermos a documentação do grupo de trabalho e para a nossa orientação e para nos ajudarem, que é disso que se trata também, da ajuda ao processo legislativo e a outros que entendam, se a gente se entenda também por aí caminhar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Muito boa... Obrigada.